Olá, meu nome é Vitor Souza, sou analista dos setores de energia elétrica, saneamento básico e petróleo e gás. Hoje a gente vai falar sobre uma discussão que vai rolar hoje na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que é a tentativa de aprovação da análise da PEC, que deve remover a necessidade de um referendo popular para privatização das suas estatais. Então, eu já vou começar pela conclusão. Eu já vou tentar trazer o que é mais importante na frente. O mais importante é que, infelizmente, para mim, eu acho que a privatização, tanto da CEMIG quanto da Copasa, não devem rolar. E eu vou explicar o porquê disso ao longo do relatório, tá? De antemão, eu já digo que eu espero estar errado, eu espero que sim, a privatização aconteça de ambas as empresas. Eu acho que no caso específico da Copasa, quem acompanha os nossos relatórios há mais tempo viu o que aconteceu com a Sabesp do momento em que teve o início do processo de privatização até a conclusão. O papel praticamente dobrou de valor e ainda tem, para mim, uma longa caminhada de extração de valor para os próximos anos, tá? Mas isso é a conclusão. De antemão, em relação a essa conclusão, digo que eu espero estar errado e eu espero que a privatização se materialize, mas vamos para o relatório. Tá? Seguimos com a recomendação de manter para as ações da Copasa. E só para explicar aqui, para quem não acompanha o nosso relatório há mais tempo, tá? Então, assim, os fatos. E eu digo aqui, isso não começou agora. O que acontece? O governador Romeu Zema, ele já está no seu segundo mandato, e desde o primeiro mandato ele tem ali, né, ele tem uma plataforma liberalizante, de redução de impostos, disso e daquilo, e ele quer privatizar empresas estatais. Então, no dia 21/8, o governo do Estado de Minas Gerais submeteu à Assembleia Estadual um projeto de emenda à Constituição com o objetivo de remover a obrigação do referendo popular para a privatização de empresas estatais. Tá? Então perceba que 21/8 de 2024. 21/8 de 2024. Então, ó, isso já tem um tempo. Aí eu escrevi, né, um relatório sobre isso aqui. Se você quiser dar uma recapitulada, eu peço, por favor, que você clique nesse link e leia o que eu escrevi à época. No dia 18/11, o governo do Estado de Minas Gerais submeteu ao mesmo tempo o projeto de lei de privatização tanto da CEMIG quanto da Copasa. E eu quero frisar esse ao mesmo tempo aqui, porque quando o governo tenta fazer tudo, assim, tem mais de uma prioridade, eu acho que assim, tramitar as duas leis ao mesmo tempo, cara, é um desafio, né? Eu, particularmente, preferiria que existisse uma clareza. Pô, vamos privatizar aqui a empresa A ou vamos privatizar a empresa B? Ok, colocaram ali os dois processos de privatização ao mesmo tempo. E perceba que isso aqui foi em novembro de 2024, nós estamos praticamente no meio do ano de 2025. E, finalmente, começou a tramitar, né, a proposta de emenda da Constituição, que, como eu já comentei, quer tirar a necessidade de referendo popular. E assim, qual é a novidade? Né? Depois de manobras regimentais e obstrução por parte da oposição, isso faz parte do jogo, a análise da PEC foi adiada para esta segunda-feira. No momento que eu estou gravando o vídeo, ainda não aconteceu, né, essa análise da PEC, e a gente imagina que finalmente isso deva caminhar para deliberação na Comissão de Constituição e Justiça. Sendo aprovada na CCJ, a PEC iria para uma comissão especial que pode tomar até 40 dias para análise do mérito da proposta. A CCJ, ela faz a análise constitucional da lei. Eu vou inventar aqui uma lei. Lei que, sei lá, vai aumentar o imposto para 100%, qualquer coisa disso. A gente sabe que isso é inconstitucional. Então, ali ela já seria barrada. Então, assim, a análise da CCJ ela serve só para fazer a análise constitucional do projeto da lei. Depois que sai da CCJ, ela vai para uma comissão especial que pode tomar até 40 dias e depois vai para o plenário para ser votado. Tá? A primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, a PEC, a análise da comissão especial pode tomar até 40 dias. Quando eu coloco aqui tomar até 40 dias, pode ser que tome uma semana. Tá? Política tem muito disso. Algumas coisas são votadas muito rápidas, né? E outras coisas são proteladas, etc. Então tome esses 40 dias aqui só como referência máxima. E depois, essa PEC precisaria ir para plenário com aprovação de 2 turnos em fórum qualificado. Ou seja,
precisaria ter o voto de pelo menos 48 deputados dentre os 77, tá bom? Depois disso, então, assim, e aqui a gente está falando somente da necessidade da remoção do referendo popular. A gente ainda não está falando dos projetos de privatização em si. Tá? E aqui a gente coloca, ó, eu acho que o processo de privatização da Copasa vai ser mais fácil do que o da CEMIG. Né? A CEMIG tem toda essa história, é uma empresa muito mais relevante, muito mais reconhecida pelos próprios mineiros como um símbolo do Estado, etc., do que a Copasa. Tá? Assim, eu não sou mineiro, mas quando eu leio jornais, converso, enfim, com pessoas, né, do Estado, que eles me falam assim, que a Copasa, principalmente no interior do Estado, falta ali algumas coisas, alguma questão aí de qualidade de serviço, então assim, não seria algo que levantaria muitas paixões políticas, mas se você é mineiro, você coloca aqui nos comentários o que você acha disso. O que você acha da Copasa. Então, e aqui eu já começo, né? Eu acho que esse processo, né, se a gente quiser esperar aí pegar o ouro, né, que é finalmente a privatização, vai ser um processo mais desafiador do que o da Sabesp. Tá? E por que isso? Né? Acho que é preciso ter em mente uma série de coisas. Né? O primeiro ponto é, quando a gente pensa no número de deputados que estão dentro da coligação vencedora do governador Romeu Zema, a gente está falando apenas de 27 deputados, 27% dos deputados eleitos, somente 21 deputados dentre os 48 necessários. Né? E a gente escreveu, lá quando ele foi eleito, um longo relatório sobre a composição das assembleias dos governos estaduais pós-eleições de 2022. E esse relatório ele serviu exatamente para saber como é que seria o apoio a esses processos de privatização. A gente viu que o da Sabesp já aconteceu, mas eu não vou falar sobre o passado aqui, mas eu gostaria que você desse uma lida nesse relatório. Então, assim, ele tem só 27%, ele tem somente 21 dos 48 deputados. Né? Então, isso por si só já traz uma certa dor de cabeça. E o segundo ponto, e eu considero isso aqui o mais relevante, é o seguinte: o Romeu Zema ele já está no seu segundo mandato e, naturalmente, ele não pode ser reeleito. E à medida que ele não pode ser reeleito, é muito normal ele colocar o seu vice, né, ou alguém que ele vai declarar seu apoio. Qual é o problema disso? É que o vice-governador de Minas Gerais, que seria o candidato natural à sucessão, ele não está ranqueando bem nas pesquisas eleitorais. Muito pelo contrário, ele tem aí uma quantidade de votos muito baixa. Né? Então, assim, o poder não é só você ter o poder, mas também é a perspectiva de poder. Então, aí você é um deputado estadual, você faz um acordo com o governador, e eis que no mandato seguinte o governador não está mais ali. Então, assim, nem sequer o grupo político dele vai estar ali. Então, assim, é um processo assim que, do ponto de vista da política, a gente precisa ser sinceros em relação a isso, é algo desafiador, né? E eu coloco isso aqui tudo no texto, eu espero que você dê uma lida, mas aqui eu coloco em gráficos, né? Para vocês entenderem, né? A composição da Assembleia, a coligação vencedora tem somente 20%. Entretanto, todavia, o governador Romeu Zema ele é muito bem aprovado, tá? Ele tem mais de 60% da aprovação, mas a parte triste disso tudo é que, apesar de ele ter 60% da aprovação, ele aparentemente não consegue transferir os votos. Né? Então, a gente pegou aqui uma pesquisa da Genial Quest, né, e do TSE, mostrando que, cara, o Matheus Simões, que é o vice-governador, ele tem somente 2% dos votos. Rodrigo Pacheco, com 10% dos votos. Alexandre Calil, com 17%, Cleitinho, Nicolas Ferreiras. E o ponto é o seguinte, eu não sei se necessariamente esses candidatos eles vão ter uma plataforma privatista. Pode ser que, à medida que a coisa começa a esquentar, nunca prometi a privatização, então para que eu vou seguir aqui com os planos do Romeu Zema? Paciência. E aqui também eu quero que vocês eu quero que vocês tenham em mente o quê? Que a decisão para os candidatos do governo e para a presidência, eles devem sair até abril, né, do ano que vem. Aí a gente fez aqui um histórico mostrando quantos dias levaram os processos de privatização do início do processo até o final do processo, né, até o leilão de privatização. E a gente pegando aqui como exemplos os casos da Copel e da Sabesp, e eu gosto desses casos do Copel e da Sabesp, por quê? Porque foram cases de empresas estatais pertencentes aos estados, né, aos governos estaduais,
e que eles tramitaram muito bem, o processo foi todo muito redondinho, assim, não teve polêmica, não teve pandemia no meio do processo, não teve nenhum escândalo que estourou no meio desse processo, e as privatizações elas se materializaram. Tá? Então, eu acho que eles servem como referência não apenas na execução, mas também no cronograma. Tá? Então, a gente está falando aí de dois processos que levaram quase 300 dias. E, pô, com 300, se a gente pensar em mais 300 dias, a gente está falando de um processo que com certeza vai estourar aí abril de 2026. Assim. Então, assim, não é impossível, mas por enquanto eu estou achando que é improvável, ainda que eu torça que eu esteja errado. Mas eu tenho que ser sincero em relação ao que eu estou vendo aqui, né? Aí eu comento, ó, achamos o prazo para privatização exíguo. Claro que a submissão dos projetos de lei eles ajudam, e resta acompanhar os próximos passos, né? Aí quando a gente pensa no caso da Copasa, eu quero lembrar a vocês que ainda o governo estadual ele ainda precisa fazer a regionalização da área de concessão. Para quem não sabe, sempre que existe um leilão de concessão, o governo ele precisa regionalizar a área. Eu vou dar um paralelo para vocês que vocês vão entender bem. A empresa da distribuidora, os respectivos estados de vocês, todos os estados do Brasil, quando você pensa no serviço de distribuição de energia elétrica, aquilo ali o que aconteceu foi uma regionalização. Tá? Então, a Enel ela cobre um pedaço daqui, a capital de São Paulo, mais algumas cidades. Aí para o interior você tem a Electro, da outra parte você tem a Energias do Brasil, a EDP. Então, assim, essa regionalização ela serve exatamente para que num ato seguinte exista a privatização com competição, né? E por aí vai, né? E também muito na lógica que o pessoal chama de filé com osso. Você coloca áreas de concessões mais ricas com concessões mais pobres e no final do dia o vencedor daquela área de concessão precisa atender os dois lados. Então isso aqui sequer está feito ainda no estado de Minas Gerais. E por último, você precisaria ver se as cidades que atualmente são atendidas pela Copasa, se elas iam querer continuar sendo atendidas pela Copasa, né? Então, você precisa negociar isso município a município e as câmaras municipais precisam fazer uma votação. Eu acho que a principal referência que eu gostaria que vocês pegassem foi o seguinte: esse acompanhamento passo a passo de um processo de privatização a gente fez com a Sabesp. Infelizmente teve poucas visualizações, mas com a Sabesp, sempre que tinha a votação do projeto de lei na Assembleia daqui de São Paulo, a gente fazia um vídeo. A votação do aceite do município de São Paulo em relação a essa nova área de concessão, a gente fazia um vídeo. Então, assim, o processo ele é muito similar, tá bom? E, mais uma vez, cara, isso toma tempo e o prazo está muito apertado, né? Se a gente pensar nas eleições de 2026, né? E aí também uma outra coisa é o seguinte, você precisa negociar para renovar as concessões de cada uma das cidades, né? Belo Horizonte termina em 2032. Então, assim, tá complicado, tá? Eu acho que, mais uma vez, eu acho que o tempo aqui me leva a ficar cético com todo esse processo. E qual é o potencial de destravamento de valor, tá? A gente pega, quem já me acompanha há mais tempo já deve ter visto essa tabela, a gente fez essa tabela com a Sabesp, que nada mais é do que a base de ativos que a empresa usa para operar, né, os seus serviços, e aqui no caso da Copasa a gente estima aí em 15 bi, e a gente coloca o plano de investimentos da empresa para os próximos anos. Tá? Isso aqui, esse plano de investimento não é igual o da Sabesp, que o governo, desde o início do processo, falou: ó, preciso investir mais 70 bilhões, que era para mais do que o dobro do que a empresa já ia investir regularmente. Então aqui a gente nem tem esse valor, digamos assim, necessário para universalizar as empresas, a área de concessão da Copasa. Então aqui a gente só considera a evolução dos investimentos naturais que a empresa tem. Então, utilizando esse volume de investimentos, olha o que a gente observa. Isso aqui é a base, uma eventual reprecificação do case, aí pensando em, a base sair de uma vez, base de ativos regulatória, para 1.2, que é um múltiplo, cara, medíocre. A gente já está falando aí de um upside de pelo menos, assim, no mínimo, de 7% a 30%, sem considerar o crescimento do investimento e considerando uma reprecificação baixa, né, do case, que é o que deve acontecer caso a empresa seja privatizada, porque vai reduzir custos, vai combater mais perdas, vai melhorar a governança, vai fazer uma série de coisas.
Então, eu acho assim que o preço da ação ela já está negociando sem upside em relação ao meu preço-alvo, exatamente por causa desse processo, né? Como eles colocaram isso na Câmara, o mercado já está tentando pagar algum prêmio em relação a esse processo, mas eu acho que ainda tem muito a caminhar se o mercado começar a ter confiança nesse processo de privatização. Então, assim, a gente não colocou recomendação de compra, mas eu acho que se você já tem um ativo, acho muito pouco provável que você esteja perdendo dinheiro com ele, acho que alguma coisa você está ganhando. Então, assim, cara, mantém. Se as coisas caminharem do jeito correto, eu acho que vai ter uma reprecificação legal. E se você não tem, e você quiser tratar isso aqui como um case de evento, saiba que ainda tem muito o que caminhar e o potencial de perda ele é razoavelmente limitado. Talvez você perca aí uns 10%, 20%, né, voltar aí mais ou menos o que estava antes, né, desse processo começar a tramitar. Então é isso, gente. Escrevi o relatório, dei minha opinião, acho que eu já falei umas 3 ou 4 vezes aqui que é um tipo de ideia que eu espero estar errado. Eu quero que os cases sejam privatizados, as empresas ganhem novo fôlego e isso se materialize em valorização dos ativos, mas vamos acompanhar aí, tá bom? Eu espero que vocês gostem do relatório, dos insights aqui escritos e até a próxima.